Resultado do jogo de ontem entre Fluminense e Cruzeiro pela segunda rodada de Série 1 do Brasileirão Feminino foi a nossa derrota por 2-1. Mas eu acho que a gente pode olhar esse jogo de duas formas. Ou a gente pode focar na falha do segundo gol e lamentar o resultado e os pontos perdidos, ou a gente pode focar na atuação como um todo, já que o Fluminense fez uma atuação forte, de muita garra, contra uma equipe que tem um elenco muito forte e que, pelo que fez ao longo da temporada passada, a gente coloca ali na briga pelas 5 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Bem, é daí que a gente vai partir para nossa análise, então vem comigo para o nosso pós-jogo. Meu nome é Gília Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Antes de a gente começar a analisar com mais detalhes esse jogo, eu preciso pedir para você deixar o seu like se você é tricolor e principalmente se você apoia o futebol feminino. É muito importante ter o seu like nesse tipo de conteúdo. E é claro também para se inscrever aqui no canal. A gente está tentando alcançar a meta dos primeiros 10 mil inscritos aqui do canal. Se você curte o nosso conteúdo, inscreva-se aqui também. Mas pra gente falar com mais detalhes desse jogo, eu vou colocar com vocês a escalação na tela, porque a gente vai falar sobre a questão, obviamente, apesar de a gente escolher aqui um viés de análise, a gente não vai deixar de mencionar o que precisa ser criticado. E a falha no segundo gol é um ponto importante e decisivo pro resultado desse jogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa começar falando sobre a escalação, porque ela também condiciona um pouco o que foi, talvez, essa partida. De repente, se a gente tivesse acreditado mais no nosso potencial, não sei, dá pra dizer assim, a gente também tivesse conseguido ganhar esse jogo, ou conseguido, pelo menos, empatar esse jogo mais cedo. Por quê? Vou colocar a escalação na tela com vocês. Porque essa aqui foi a escalação que o Hoffman colocou em campo, tá? Cláudia Sorriso, Cotrim, Gislaine, Nath Rodrigues, Isa Mello, Camila Oliveira, Camila Conká, Verônica, Keké e Torre. E aqui a gente dá pra ver que as laterais estão invertidas, mas a gente tinha 3 zagueiras dentro de campo, ao total ali 5 jogadoras na linha de defesa, porque o objetivo do Fluminense, isso se confirma, acho que o Hoffman chega a falar sobre isso também na transmissão, mas eu não peguei as entrevistas, por exemplo, ali do intervalo, eu fui salvar ali o Rafa, que ele tava com alguns problemas na transmissão, então eu entrei na transmissão ali do intervalo, não cheguei a ver quais foram as falas ali ao longo do intervalo, mas me parece que pelos comentários que eu escutei, o próprio Hoffman assume isso, mas ao final do jogo a Sorriso fala sobre isso também. Porque a função do Fluminense, o objetivo do Fluminense ao entrar em campo contra a equipe do Cruzeiro, era fazer uma marcação forte e atacar, se utilizar do contra-ataque. E aí, por que eu vou dizer que eu entendo a lógica para esse jogo, pelo time forte que o Cruzeiro tem, até pelo placar que o Cruzeiro faz, por exemplo, no primeiro jogo. Falei com vocês no pré-jogo, o Cruzeiro vence o Grêmio com 4-3, né? Então é uma equipe forte, é uma equipe que ataca. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que ao longo da partida, talvez se confiar mais na gente teria sido vantajoso para esse jogo. Vou voltar para a tela normal e a gente continua conversando sobre isso. Porque o Fluminense, nesse primeiro tempo, faz um jogo defensivo de fato muito forte. A marcação do Fluminense bem encaixada, o time bem organizado. Só que, porém, na hora de sair do contra-ataque, o time encontrava dificuldades no passe, então não conseguia chegar lá na frente com tanta qualidade. Tem até ali 2 boas chances no primeiro tempo, no chute da Isabela e também na cabeçada da Gislaine no final do primeiro tempo, que acaba indo para a trave. E naquele momento era a chance de empatar, já que o Cruzeiro já tinha conseguido abrir o placar. Mas encontra essas dificuldades no ataque e que numericamente até se justificam pela quantidade de jogadores que a gente tinha na defesa, mas que faziam um papel importante. Inclusive, teve gente acusando a Cláudia de falhar no primeiro gol. Mas assim, a Cláudia não falha no primeiro gol, porque quando a gente vai reparar, tem o desvio na Isabela. A Isabela acaba dando uma cabeçada na bola, a Isabela chega primeiro na bola antes da Cláudia, a Cláudia até tenta sair pra fazer essa defesa, a Isabela chega primeiro na bola antes da Cláudia e o gol acaba saindo. Não consigo olhar como uma falha da Cláudia esse primeiro gol. O segundo gol tá na conta dela, o primeiro gol, não dá pra dizer isso. Mas o Cruzeiro consegue abrir o placar logo no final do primeiro tempo, o que dá uma esfriada nos ânimos da galera.
Ainda bem que o jogo não dura muito para além disso, né? São ali... Fui até conferir, mas foram 3 minutos de acréscimo, então o jogo não dura muito ali para além disso, porque aquilo de fato acho que dá uma esfriada na gente. Só que no segundo tempo acho que acontece o que eu tava pedindo para acontecer, que é o Cruzeiro dá uma sentada nesse 1-0 e o Fluminense volta pra cima com tudo. E assim, vale um elogio aqui, porque eu acho que se tem um time que merece, e aí eu não tô querendo desmerecer os outros, tá? Mas assim, uma equipe que merece essa alcunha de time de guerreiras, que faz valer, faz jus nesse time de guerreiras, com certeza esses jogadores fizeram valer isso nesse jogo de ontem. Porque a gente já começa o segundo tempo com uma postura, apesar do Hoffmann voltar com a mesma posição, mas com uma postura de atacar desde o início. E aí, assim, acho que tem uma sentada do Cruzeiro também, mas a gente consegue se aproveitar disso, apesar do número ali na defesa ser maior. O Fluminense consegue se aproveitar disso. E aí, o porquê a gente compara, quando o Hoffmann faz a primeira substituição, ele tira a Nath Rodrigues e a Isamelo pra colocar, ok, a Karina, uma defensora, mas ele equilibra mais esse número de jogadoras em defesa e ataque dentro de campo, porque ele coloca a Raquel dentro de campo. E coincidentemente, né, a gente tem mais oportunidade no segundo tempo, antes mesmo dessa mudança acontecer. Mas, coincidentemente, depois dessa mudança, sai o gol, que acaba sendo um gol de falta, um golaço da Sorriso. Golaço da Sorriso. E aí o Fluminense já empata o jogo. Você vê que o técnico adversário já começa a ficar desesperado. E as meninas, isso acho que dá ainda uma injeção de ânimo para a sequência desse segundo tempo, e o Fluminense não deixa de atacar. O Hoffmann ainda faz mais 2 alterações, ele tira a Keké e a Palomar para a entrada da Chus Santos e da Lurdinha, e até na transmissão falam que a Palomar ela vai pro banco ali incomodada, chora no banco, o que assim, não vi falar mais sobre isso depois desse momento da substituição. Mas eu acho que ela não deve encarar, enfim, dessa forma. Acho que emocionalmente falando, isso não é bom pra ela. Mais um pouco mais pra frente, ele também chega a tirar a Sorriso pra colocar a Tatá. E eu acho que a Sorriso sai, porque depois que a Sorriso faz o gol, mostra na transmissão que ela precisou, ela pediu um comprimido, que ela sentiu dor de cabeça. Ela fica ali até mais um bom tempo dentro de campo, mas talvez até por isso o Hoffmann tenha substituído ela antes do jogo terminar. Porque, enfim, ela pra mim vai fazendo uma boa partida, e eu acho que o fato, a questão do gol ainda faz com que isso melhore o ânimo até pra ela mesmo dentro de campo. Mas o Fluminense segue atacando, segue com boas oportunidades. Em um bom momento nosso do jogo, o Cruzeiro consegue o segundo gol na falha da Cláudia. A Gabi Rodrigues chuta a primeira bola pro gol, já quase caída no chão. A Cláudia até consegue defender essa primeira bola, mas não segura, ainda sai do lugar. Enfim, tudo errado. Essa bola acaba voltando pro pé da Gabi Rodrigues. E aí acontece... Aí ela não erra, né? O gol, até porque... cara, foi uma falha grande da Cláudia. E aí acaba saindo o gol do Cruzeiro. A postura do Hoffmann nesse momento é o que pra mim tem que ser a postura do treinador. A gente tava empatando o jogo. A gente começa a perder por 2-1 a partir desse momento. Ele coloca o time pra ir pra cima. E aí eu concordo com ele, porque assim, levar mais um gol ali, a gente já não ia ter ponto nenhum. Então assim, arrisca pra pelo menos tentar conseguir um ponto até o jogo terminar. Tem 6 minutos ali de acréscimo, mas não conseguimos ali ser efetivas ali nesse final de segundo tempo, e acaba que o Cruzeiro sai com o resultado. E assim, dá pra lamentar, porque se a gente for olhar, o Cruzeiro nesse jogo, apesar ali das dificuldades que a gente encontrou no primeiro tempo, ele não foi esse bicho-papão todo que o Cruzeiro... que o elenco, que a qualidade técnica que o Cruzeiro merece ter. E não foi esse bicho-papão todo também, também pela nossa postura. Acho que quando você tá com dificuldade na técnica, a garra e a raça não podem faltar. E de fato isso não faltou para as meninas em nenhum momento. Então mesmo no primeiro tempo em que a gente tinha dificuldade ofensivamente, o Fluminense teve muita garra dentro de campo. Disso a gente não pode reclamar. E eu acho que isso ajudou a equilibrar muito o jogo.
Então, acaba que a gente lamenta, porque era tudo pra gente sair pelo menos com um empate. Seria, inclusive pelo que foi a partida, seria o resultado mais justo. Mas acaba que a gente não consegue sair por esse empate por conta dessa falha individual da Cláudia e também, talvez até por a gente não ter acreditado mais no nosso potencial e de repente já ter mudado pelo menos, ter feito as primeiras alterações, pelo menos ainda, talvez ali no início do segundo tempo. Eu não vou bater tanto na escalação, porque realmente eu entendo a lógica, e de repente se a gente tivesse partido pro ataque logo no primeiro tempo, onde o Cruzeiro ainda não tinha sentado no placar, talvez a gente não tivesse tido tantas oportunidades assim como a gente teve no segundo tempo, quando elas já estavam com a vantagem. Mas, assim, eu gostei da partida, gostei do que eu vi. Acho que talvez foi um erro que aconteceu quando ele tinha que acontecer. O Rafa ainda fala sobre isso, ele não quis falar sobre isso, mas eu falo com segurança sobre o porquê. O Rafa fala muito sobre a questão da tabela planejada, que é o fato de que quando a gente desenha, é possível ali prever que nesses jogos contra quem se desenha como quem vai disputar na parte de cima da tabela, que a gente vai perder pontos. Então, a gente perde ponto em um jogo que já era planejado perder ponto. Mas eu digo que mais do que isso, eu acho que para um time que tem sede de vencer, tem sede de vitória, e que é um time acordado, é um time que tá ligado no que tá acontecendo, que percebe as próprias falhas, de repente esse jogo, essa falha ela acontece no momento certo, que é logo no início da competição. Porque se a gente for parar pra pensar, a gente pode ali falar sobre as questões de chuva no primeiro jogo, que dificultam a nossa partida, mas contra o 3B que a gente venceu, a atuação não foi tão boa quanto o jogo de ontem. O que é um ponto positivo. Quando a gente fala que contra uma equipe mais forte, a gente conseguiu ter uma atuação superior ao que a gente fez contra uma equipe mais fraca. Apesar de não sair com resultado. Mas então, às vezes, essa falha aconteceu pra Cláudia também ficar mais ligada e não dar esse tipo de rebote, por exemplo. E eu acredito que para um time que tá ligado, que tem sede de vitória, esse tipo de erro dá pra aprender pela frente. Acho que o Hoffmann é um bom técnico nesse sentido. Acho que mesmo quando ele não altera o time logo no intervalo, pra mim é um cara que tem bastante força no vestiário, porque ele pelo menos ele, ao longo da temporada passada, acho que o Fluminense, mesmo... lembrando, buscando aqui as minhas análises pós-jogo, o que eu lembro é de que eu sempre elogiava que o segundo tempo o Fluminense costumava entrar com uma postura melhor do que no primeiro. Ok, é melhor que a gente entre com uma postura superior a partir do primeiro minuto de jogo. Mas você também saber quando você não tá tão bem, conseguir ter essa força de vestiário para fazer as meninas entrarem com mais força no segundo tempo, acho essencial. E a fala, acho que vale destacar também aqui a fala da Sorriso no final do jogo, porque isso é importante também. A Sorriso, ela não tem essas falas mornas de tanta coletiva de imprensa pós-jogo que a gente vê no futebol masculino, por exemplo. Ela assume a falha da equipe, ela fala que quem quer ganhar não pode sair perdendo tomando um gol bobo, como a gente tomou no segundo tempo, e de fato ela tá certíssima com relação a isso. E também fala ali sobre a importância de ganhar dentro de casa, como não dá pra ficar perdendo pontos dentro de casa. E por que eu gosto dessa postura? Por que eu gosto dessa fala? Porque não é alguém que... Você vê vontade na fala da jogadora. E assim, fica parabéns pra Sorriso pelo golaço e por ser uma dessas vozes de lideranças dentro dessa equipe. Acho que vale aqui também falar sobre a Nath Rodrigues no primeiro tempo. Tinha alguns momentos ali que ela foi até meio a pitbull dentro de campo. Então, acho positivo. Fico os parabéns à equipe, apesar da falha, porque, enfim, a postura dentro de campo foi muito boa e eu acho que se a gente continuar com essa postura dentro de campo e ficar ligado nos próprios erros para poder consertar, a gente tem tudo para fazer um Brasileirão esse ano melhor do que foi ano passado. E eu vou esperar para nossa análise da tabela, da classificação, ela ter surpresas.
mas já tem aí mais zebras acontecendo que podem mostrar que talvez alguns resultados não sejam zebras ao longo da temporada. Vocês vão entender quando a gente for fazer a nossa análise de classificação, esperar a rodada terminar, que aí a gente faz a análise da rodada completa. Mas assim, acho que a gente tem... Se eu já estava animada antes desse jogo, depois desse jogo, apesar da derrota, eu saio ainda mais animada. Mas então é isso. Esse foi o nosso pós-jogo. Se você assistiu essa partida, deixa aí nos comentários o que você achou. Se tem alguma jogadora que você gostaria de destacar. Enfim, qual viés que você escolheu pra analisar. Eu realmente resolvi ficar com um pote positivo, porque eu acho que num todo a nossa atuação foi muito mais positiva do que a falha. A falha é grande, ela envolve ali... Ela mexe significativamente no resultado do jogo. Mas, enfim, eu acho que o todo vale mais do que essa falha específica. Para uma equipe que ainda tá, enfim, no início da temporada, a gente sabe também que é uma competição mais rápida, mas, enfim. E se você não assistiu, por que não assistiu? Assim, assista a próxima rodada. A próxima rodada do Fluminense vai enfrentar o Juventude. O jogo vai ser nesse domingo, às 4 horas da tarde. Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito pra ficar ligadinho. Se inscreve lá no time de guerreiros também, que apoia o futebol feminino e aborda o futebol feminino sempre com muita qualidade, que vai cobrir esse jogo. Mas então é isso. Beijo no coração, saudações tricolores. A gente tem live 1 hora da tarde. Se quiser participar com a gente, cola com a gente lá. Tamo junto e até a próxima.